Luiz Marinho, ministro do Trabalho, né? E pasta que Marinho já comandou aí durante o mandato de 2005 a 2008. Eu não vejo muita... Acho que isso é importante, do Ministério do Trabalho. Depois dessa reforma foi... né, para as pessoas, para o trabalhador, né, não foi legal, não. Foi de vocês aí. E a reforma trabalhista, será que é revogada? Eu acredito que não será revogada. Pode haver um ou outro ponto que será revisado, né? Mas não na sua totalidade. As próprias centrais sindicais já mais, opinaram que não cabe mais. No campo processual, a reforma trabalhista ela avançou bastante. No campo processual. Em algumas partes do direito material, sim, podemos discutir, como, por exemplo, eu sou a favor, e acho que você vai discutir nesse termo, do parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição, que trata trata da competência da Justiça do Trabalho e da autorização para você litigar no caso de dissídios coletivos. Sim. Na reforma que teve em 2004, com a emenda 45, o que aconteceu? Colocaram ali, eu posso até dizer que um dos autores dessa emenda foi o Gilmar Mendes, ministro do STF, e ele colocou o seguinte: que para o sindicato ajuizar um dissídio coletivo, quando não se chega a um acordo com a parte contrária, com o sindicato patronal ou com a empresa, você pode ajuizar um dissídio coletivo. Antigamente você podia, entra na justiça, não chegamos num acordo, estamos entrando com dissídio. Não, agora você precisa da autorização, do consentimento da parte contrária. Isso para mim, está no próprio Código Civil, é uma condição impossível. Como é que eu, sendo lesado num direito... Você que foi o que lesou, eu tenho que pedir permissão para você para eu poder te processar. Algumas coisas vão ser revisadas, mas eu acho que também... A regulamentação, por exemplo, dos trabalhadores em aplicativos. Acredito que tem que haver uma regulamentação. Tem muita coisa aí que nós estamos vivendo. Essa situação dos trabalhadores em aplicativos é uma coisa que vai dar muito pano para manga. Porque as próprias empresas de aplicativo estão dizendo, se regulamentar, eu caio fora. Mas... cá para nós. O que chega a ser realmente um absurdo, né? Eu sou defensor da carteira assinada, eu acho que é legal, bacana. Eu tenho meio termo aí. Eu tenho meio termo. Mas nesse caso do aplicativo, Anderson, é o seguinte, não dá para ter um vínculo. Não dá para ter vínculo. Porque fica difícil. As empresas vão arrebentar. Eu tenho a solução. Qual seria a solução? O que os trabalhadores eles querem? Eles querem um mínimo de garantias, né? Quais seriam essas garantias? Você equipará-los, acho que aí você vai concordar, que seria o quê? Equipará-los a trabalhadores avulsos. Ter os mesmos direitos de um trabalhador com carteira assinada sem precisar ter o vínculo. Mas eu não vejo, ou seja, eu não conheço. Não precisa assinar. É que nem, por exemplo, estivador, trabalhador do cais. Ele não tem carteira assinada. Ele não é empregado de ninguém. Mas ele tem os direitos. Ele tem os mesmos direitos, ou seja, o mínimo, certo? Aquele mínimo que seria o salário hora trabalhado, de acordo com uma corrida, por exemplo, ou de um lanche entregue. Ele teria aquele mínimo, direito à garantia previdenciária. Pois é, mas é aí que as empresas vão correr. Quando começar a falar, olha, eu tenho que dar o mínimo previdenciário, o refeição, parou. Que foi uma decisão do Supremo recente para sufragar aquela tese do acordado sobre o legislado. A situação está tão complicada nesse negócio do aplicativo hoje que a gente está vivendo assim. Por um lado, há de se considerar que existe uma exploração absurda. Sim. Né? Sim. Tem gente que está fazendo entrega de bike boy, né, em São Paulo, onde o cara tem que subir uma ladeira desse tamanho com a bicicleta. Não dá, o cara não vai conseguir trabalhar. Aqui é mais tranquilo, se ele cai e quebra a perna, o problema é dele ainda. Exatamente. O motoboy é pior, hein? Se a gente partir pro motoboy aí, os caras se arrebentam na rua aí, se matam na rua aí. Quantos motoboys a gente vê aqui mesmo na cidade pilotando a sua moto com aquela gaiola na perna, o cara continua trabalhando. Né? Você vê isso. Essa é a parte que de repente ele tem que ter o mínimo previdenciário. Porque se esse cara cai, ele não come depois, a família não come. Agora, o empregador precisa ter uma segurança também, porque senão o cara não vai dar. Não, vou mandar esses malucos na rua, o cara vai, eu tô ferrado. Eu vejo que é difícil, eu não saberia a solução, mas que tem que ter um ministério para cuidar disso, tem que ter. Por isso que eu estou falando, é importante o Ministério do Trabalho, não dá para
deixar de lado e como foi feito. O pessoal vai ter que ter, assim... Muita sensibilidade. Sensibilidade, eu acho que essa é a palavra. Agora, com o aplicativo e com os motoboys, com essas entregas, é o mesmo da internet. São coisas novas que a gente não estava preparado, que vai precisar ter legislação, leis para isso. E quando se fala, você tocou num ponto importante, quando se fala em regulamentar, não quer dizer censurar, inviabilizar a atividade. Não. Você quer apenas que tenha-se regras. Regras claras e objetivas.